Bom, eu queria começar por dizer que o título desta conferência corresponde a um mote que eu retirei de um texto que li, que achei interessante e que justamente colocava esta questão que aqui aparece do ensinar a argumentar ou convidar ao confronto com incerteza. Eu encarei esse texto do Stephen Llano como um mote para fazer esta conferência. E por isso vou-vos ler duas frases que retirei desse texto e que de facto me serviram de ponto de partida para as reflexões que irei apresentar. E o mote é o seguinte: escreve ele que quando ensinamos argumentação, as regras argumentativas devem ser o ponto de partida para ajudar os alunos a descobrir o que é possível na invenção argumentativa. O problema é quando as regras argumentativas se tornam simultaneamente o ponto de partida e o ponto de avaliação. Ensinar argumentação é convidar ao confronto com incerteza. A confiança em regras e processos formais acabava por prejudicar os alunos, tornando-os tão incapazes quanto o seu professor em lidar com situações novas, inesperadas ou surpreendentes, que é onde a argumentação realmente vive. Uma segunda frase, e eu irei comentar as duas, é a seguinte: sugerirei que a solução é acolher uma pedagogia que não só permita a incerteza na sala de aula, mas dependa da incerteza como uma ética. Ora bem, este é o mote que me levou aqui a desenvolver estas ideias que eu vos irei apresentar na conferência. Por um lado, esta ideia de que a argumentação tem regras, nós se calhar tentamos ensinar regras para ensinar a argumentar, mas parece que essas regras em termos práticos falham. E o ponto aqui é quando utilizamos as regras como ponto de partida e depois como ponto de avaliação, há esta disparidade. Aquilo que enunciamos teoricamente parece que depois não se concretiza na prática. E então vem esta ideia de que ensinar argumentação implica este confronto com a incerteza, justamente por causa desta discrepância entre regras teoricamente e formalmente enunciadas e as práticas reais da argumentação. E reparem que eu ligo estas práticas reais àquilo que é inesperado, que é surpreendente, às situações novas. Pronto, e portanto isto coloca uma questão interessante, ou um conjunto de questões interessantes que eu irei elencar, mas depois também houve esta segunda pequena frase, em que se fala não só de uma pedagogia de incerteza, mas também como essa dimensão de incerteza ser a base de uma ética, o que é uma ideia também bastante interessante e que de certa maneira eu irei explorar nas partes que à frente apresentarei. Então, este mote serviu-me no fundo para colocar as seguintes questões, ou enfrentar as seguintes, ou formular as seguintes hipóteses e enfrentar os seguintes desafios. Se ensinar argumentação é convidar ao confronto com incerteza, isso não se deverá às próprias características do campo da argumentação? Como é que podemos tematizar o campo da argumentação de modo a que a ideia de confronto com incerteza seja uma forma de especificar essas características, não é? Do argumentar e da retórica? E como é que se pode equacionar a questão da racionalidade, na medida em que muitas vezes falamos de argumentação como dar razões, portanto, a racionalidade ou as racionalidades das práticas argumentativas, assumindo que esta lida com o incerto e com o impreciso. Como é que se pode fazer isto?
E, por fim, que consequências pode ter este ponto de partida para a teorização e para o ensino da argumentação. E estas são as hipóteses, as questões, os desafios que eu formulei a partir do mote retirado do texto que vos li. Então, como índice deste percurso, eu irei abordar os seguintes aspectos. O primeiro ponto, irei justamente abordar esta ideia de um espaço entre o arbitrário e o necessário. Depois irei referir-me à convivencialidade expressiva e aos limites dessa convivencialidade expressiva. Num terceiro momento falarei do jogo como situação tensional. Num quarto momento abordarei duas noções que são características do terreno intermédio da argumentação, que são a noção de provável e a noção de razoável, e depois farei um conjunto de considerações, no fundo, para concluir. Bom, este seria o índice completo desta exposição, mas por uma questão de limites temporais, eu vou ser obrigado a abordar apenas nesta conferência que estou a dar para o grupo ERA, vou abordar apenas o primeiro ponto e o último, porque eles podem se articular num limite temporal mais razoável e, ao mesmo tempo, passar a ideia que eu aqui quero apresentar, a percepção de que argumentar é lidar com incerteza é a porta principal de acesso para os estudos e para a compreensão do universo da argumentação e da retórica. Portanto, vou fazer esta pequena elisão, este pequeno atalho, esperando que isso não comprometa a inteligibilidade da exposição. Então, avançando para o primeiro ponto, entre o arbitrário e o necessário, começarei por dizer que nós, geralmente, fazemos ou estabelecemos uma oposição, o arbitrário, enfim, como o ausente de sentido, como o inesperado, como aquilo que é meio caótico, que não tem ordem, é a desordem, de certa maneira, e o necessário é toda a dimensão em que podemos prever, em que podemos analisar, em que podemos concluir e em que podemos controlar esses raciocínios. E, portanto, costumamos fazer esta oposição, e isto é um par, no fundo, filosófico entre o arbitrário e o necessário. Mas aquilo que eu aqui iria propor é que não fôssemos ver propriamente esta oposição entre o arbitrário e o necessário, este necessário que é, aliás, uma das atrações da imagem de pensamento lógico-matemático, que não víssemos isto em termos de oposição, mas como um espaço tensional. E que também pensássemos, de certa maneira, que o argumentador e os argumentadores, ou quem está na posição de argumentador, ocupa, em certa medida, um espaço tensional que faz com que ele procure lutar pelo não arbitrário, provavelmente que torna as coisas o mais necessárias possíveis, mas isto não deixa de ser um espaço tensional, um espaço um espaço intermediário. E talvez seja interessante esta ideia de os argumentadores como habitando um espaço intermediário entre o arbitrário e o necessário. Para ilustrar, de certa maneira, esta ideia de tensionalidade e de espaço intermédio e de condição intermédia, eu irei recorrer ao mito do nascimento de Eros, a uma das formulações do mito do nascimento de Eros, tal como nos aparece no banquete, no diálogo Banquete de Platão. Mas queria, contudo, dizer que este espaço intermédio aparece aqui representado na figura onde falamos de tensionalidade, e, portanto, o Eros aparece ali entre o arbitrário e o necessário, com as setas
a tenderem para cada um dos lados. E não estou a propor uma visão teleológica, ou teleológica no sentido de que ordena para um determinado fim, em que o Eros estaria ao serviço, digamos, de colocar, de eliminar o arbitrário em detrimento do necessário. Portanto, a imagem que eu acho importante fixarmos é, de facto, a imagem da tensionalidade. Então, vou passar a ver esse excerto do banquete de Platão, onde se relata essa condição de Eros. Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se encontravam também o filho de Prudência, Poros, o esperto. Enquanto se banqueteavam, aproximou-se Pénia, a penúria, para mendigar as sobras da festa, e sentou-se à porta. Embriagado pelo néctar, pois o vinho ainda não existia, Poros se encaminhou para os jardins de Zeus e lá adormeceu, dominado pela embriaguez. Foi então que Pénia, em sua miséria, desejou ter um filho de Poros. Deitou-se a seu lado e concebeu a Eros, o amor. Por esse motivo é que Eros tornou-se mais tarde companheiro e servidor de Afrodite, pois foi concebido no dia em que esta nasceu. Além disso, Eros, devido à sua natureza, ama o que é belo, e como sabemos, Afrodite é bela. E por ser filho de Poros e Pénia, Eros tem o seguinte fado. É pobre e muito longe está de ser delicado e belo, como todos vulgarmente pensam. Eros, na realidade, é rude, é sujo, anda descalço, não tem lar, dorme no chão duro, junto aos umbrais das portas ou nas ruas, sem leito nem conforto. Segue nisso a natureza da mãe, que vive na miséria. Por influência da natureza que recebeu do pai, Eros dirige a atenção para tudo o que é belo e gracioso. É bravo, audaz, constante e grande caçador. Está sempre a deliberar e a urdir maquinações, a desejar e a adquirir conhecimentos. Filosofa durante toda a sua vida. É grande feiticeiro, mago e sofista. Não vive propriamente nem como imortal, nem como mortal. No mesmo dia, ora floresce e vive, ora morre e renasce, se tem sorte, graças aos dons recebidos pela herança paterna. Rapidamente passam pelas suas mãos os proveitos que lhe trazem a sua esperteza. Assim, nunca se encontra em completo estado de miséria, nem tampouco na opulência. Oscila igualmente entre a sabedoria e a tolice. Devido ao seguinte motivo, nenhum dos deuses, como é claro, exerce filosofia ou deseja ser sábio, pois que, como Deus, já o é. Quem é sábio não filosofa. Não filosofa nem deseja ser sábio também quem é tolo, e aí reside o maior defeito da tolice, em considerar-se como alguma coisa de perfeito, conquanto na realidade não seja nem justa nem inteligente. E quem não se considera incompleto e insuficiente não deseja aquilo cuja falta não pode notar. Este trecho eu retomo aqui justamente para pensar a condição dos argumentadores como algo de intermédio, e acho que esta proposta é muito fecunda em termos heurísticos, em termos do que é que podemos conseguir através dela, e não é, aliás, propriamente a ideia, não é propriamente inédita. Vou citar duas autoras que justamente referiram, de certa maneira, esta ideia dos argumentadores como algo intermédio, ou pelo menos que estão privados da certeza. E uma das frases é de Roselyne Corinne, quando diz que o argumentador é, pois, um ser incerto, privado do conforto da certeza, uma vez que não acredita na existência de verdades ontológicas pré-estabelecidas. E queria realçar aqui que esta frase confere ao argumentador, digamos, uma dimensão filosófica, uma inquietação filosófica patente no exercício da dúvida e da não aceitação dogmática
desta ideia de que as coisas são como são. No fundo, estas verdades ontológicas pré-estabelecidas, que no fundo insistem em que as coisas são como são. Insistem, no fundo, nesta tautologia. A outra frase que também tem muita afinidade com esta é de Lucy Albrecht Teca, que, como sabem, colaborou na escrita, por exemplo, do Tratado de Argumentação, com o Perelman, e diz o seguinte: é-se tentado, a partir do momento em que se está em presença de um acordo, a transformá-lo em acordo universal e absoluto e em procurar-lhe um fundamento ontológico. A retórica, pela evocação constante do caminho percorrido para obter esse acordo, da sua precariedade, impede ver nele algo de fixo, de eterno, de dado de uma vez por todas. Ela situa o acordo relativamente a um desacordo cujos inconvenientes eram tais que se foi obrigado a procurar um meio de o superar, facto que constitui mais uma pausa do que uma realização definitiva. Ela dá também o seu valor aos acordos limitados. E eu aqui também realço esta postura de antidogmatismo, esta tentativa de lidar com a mobilidade e com a mudança, e esta ideia da verdade como acordo. E, portanto, a verdade como acordo é algo que remete para um acordo entre os homens e não para uma imposição ontológica, e por aqui também se fala de fundamento ontológico, que justamente aceite que as coisas são como são e se contente com esta ideia de que as coisas são como são. Portanto, a condição dos argumentadores como algo de intermédio, e o que nos leva a pensar justamente que o campo da argumentação, estando instalado neste campo intermédio, nele não há nem fundamentos absolutos, nem ausência de fundamentos. Poderíamos dizer que há fundamentos suficientes, comunitária e temporalmente dimensionados, portanto, por acordos e em determinados tempos, e que são, no fundo, sustentados pelas razões e pelas razões que prevalecem. E podemos também, nesse sentido, dizer que os argumentadores pertencem ao clube dos incertos e dos inseguros, mas também daqueles que lutam por uma redução da incerteza e da insegurança através de objetivações solidárias. E eu entendo aqui por objetivações solidárias esta ideia de procurar uma objetividade através de consensos que façam prevalecer determinadas ideias, determinadas convicções, determinados projetos. O ponto central aqui é o da aposta no que é preferível escolher quando queremos reduzir a arbitrariedade da nossa relação com o mundo e da nossa relação com os outros, o que me parece interessante e o que me parece remeter para aquilo que tenho designado como uma imagem argumentativa do pensamento. O que é esta imagem argumentativa do pensamento? Bom, eu aqui tenho de citar Perelman, não porque ele utilize esta expressão, mas porque ele tenta, de facto, superar o pensamento dicotómico, portanto, não porque considero que as distinções e as oposições não sejam importantes. Ele próprio fala dos pares filosóficos como oposições fundamentais, mas ele opta pelo critério da tensionalidade nocional em detrimento do princípio do terceiro excluído. Não é ou uma ou outra. Há muitas matizes e há muitas nuances no meio das oposições. E, portanto, também introduziu a este propósito a noção de intensidade variável. As próprias noções não são brancas e pretas, mas são matizadas com uma intensidade variável, da mesma maneira que a influência que sobre nós elas exercem pode ter uma intensidade variável, e neste sentido podemos dizer que ele abandona a perspectiva lógica para avançar para uma perspectiva retórica, e nessa perspectiva retórica privilegia a ação discursiva e os efeitos persuasivos do discurso. A imagem argumentativa do pensamento
é uma imagem intrinsecamente pluralizadora, uma vez que não parte do único, nem da redução ao único, e por isso, neste sentido, ela promove o descentramento e a abertura à alteridade e também à diversidade, se quiserem. É uma instância de relativização tendencialmente facilitadora da coexistência humana, levando a lidar com a diferença, com o múltiplo, com o controverso. E esta imagem argumentativa do pensamento também traz a primeiro plano esta noção fundamental que é de assentimento, um assentimento baseado no princípio do livre exame como ideal regulador que assiste ao estabelecimento do que se nos afigura como preferível. Perelman, voltando a falar dele, aliás, antepõe propriamente ao uso dos raciocínios esquemáticos, portanto, premissas-conclusão, dois procedimentos fundamentais do pensamento, que são os procedimentos de ligação e o procedimento de dissociação das noções. No fundo, ele pensa como é que se configuram as representações com que pensamos. Não é? Através de que ligações e através de que dissociações nós partimos para fazer inferências, para raciocinar. Portanto, para além dos conceitos e das proposições, geralmente o conceito implica um certo rigor conceptual e a proposição implica a verdade ou a falsidade, o Perelman enfatizou a importância das noções vagas e confusas, que é precisamente uma zona onde o analítico cede ao impreciso e uma zona na qual podemos falar de valores. Ele próprio fala dos valores universais como noções vagas e confusas, mas que têm uma função social agregadora. Se eu disser sou a favor da liberdade, provavelmente todos somos a favor da liberdade. Mas a partir do momento em que especificarmos o que é que seja a liberdade, começa a haver divergências entre nós. Portanto, enquanto elas permanecem vagas e confusas, elas são e funcionam como agregadoras. Mas ao antepor, antes dos raciocínios, mecanismos de ligação e dissociação, podemos dizer que ele também perspectivou o pensamento como caminhos a tomar. Não é? Podemos ter a metáfora do caminho para esses procedimentos de associação e dissociação. E depois podemos ter a metáfora da previsão e da chegada para os procedimentos conceptuais e analíticos. Aliás, Perelman, talvez não sem uma certa dose de ironia, fala de raciocínios quase lógicos, justamente como uma forma, quanto a mim, de assinalar os limites ao tratamento lógico e formal dos raciocínios. Também, numa outra perspectiva, Richard Rorty, um filósofo, fazia alguma crítica a esta ideia dos argumentos lógicos quando dizia e se colocava na perspectiva do ironista e dizia ele o seguinte, num trecho que eu passo a ler. A pessoa ironista pensa que tais argumentos lógicos, são muito bons à sua maneira e são úteis como dispositivos de exposição, mas que no fim não são mais do que maneiras de fazer as pessoas mudarem sem admitirem que o fizeram. A forma de argumento preferida do ironista é a dialética, no sentido em que considera que a unidade da persuasão é um vocabulário, não uma proposição. O seu método é a redescrição, não a inferência. Assim, a pessoa ironista, considera a lógica anciliar da dialética. E este autor entende por dialética a tentativa de jogar vocabulários uns contra os outros e não apenas a tentativa de inferir inferências umas das outras. Enquanto o metafísico considera a dialética como uma espécie de retórica, a qual, por sua vez, é um substituto de fraca qualidade da lógica. E, portanto, eu acho isto interessante, primeiro, por remeter os argumentos lógicos para um dispositivo de exposição e para falar
da importância dos vocabulários, portanto, algo muito mais lato e não de preposições. E, finalmente, dizer que as suas questões não são questões de inferência, mas questões de descrição e de redescrição e da possibilidade de redescrição. E, portanto, neste sentido, ele considera que a retórica tem alguma supremacia sobre a lógica. De facto, a argumentação não lida com proposições, embora muitos teóricos da argumentação acabem por ancorar o estudo da argumentação numa definição de argumento como articulação entre proposições, inferência entre proposições consideradas premissa e proposição considerada conclusão. Mas a argumentação de facto não lida com isso e eu tenho afirmado persistentemente que a argumentação lida com assuntos em questão e com efeitos de coexistência entre as pessoas. Quem quis dizer isto de uma forma enfática foi Wayne Brockridge, e eu tenho este excerto justamente porque trago aqui a afirmação forte dele. Quando o lógico proclama triunfalmente, como resultado do modo como ordena as premissas, que Sócrates é mortal, ele nada precisa de saber sobre si mesmo ou sobre aqueles que lhe respondem, exceto que são racionais e seguem regras, para saber que a conclusão decorre das premissas. Mas quando um argumentador sustenta uma posição filosófica, uma teoria científica ou um curso político de ação, em suma, qualquer proposta substantiva, a resposta do co-argumentador pode ser influenciada por quem ele é, por quem o argumentador é e pela relação que existe entre ambos. Talvez que uma maneira tão boa como qualquer outra de distinguir o estudo da lógica do estudo da argumentação seja a de entender que, enquanto os lógicos podem seguramente ignorar a influência das pessoas na transação, os argumentadores não podem. E é uma frase que encontramos também eco em Michel Mayer, quando ele afirma justamente que em retórica nunca existe o ad rem puro, isto é, o falar da coisa em si mesmo. Este em si mesmo é justamente um espaço que não habita a retórica. Ou seja, a argumentação implica sempre contextos e elementos circunstanciais e dentro destes nunca podemos abstrair da pessoa dos argumentadores, das suas atitudes e dos seus modos de lidar com a situação argumentativa. Aliás, não é por outra razão que a retórica, na sua tradição, enfatizou sempre a questão do auditório e das afinidades entre aqueles que comunicam, não é? No fundo, a importância desta palavra com quem estamos a falar, como uma questão-chave do domínio da retórica e que coloca, obviamente, a tal questão do auditório. Por outro lado, veja-se a diferença entre a ideia de argumento como articulação de premissas e conclusão e, por exemplo, a ideia ciceroniana de argumento como, e é assim que ele definiu o argumento, algo de provável inventado para criar confiança. E, de facto, aquilo que se passa aqui é uma mudança, um deslocamento de foco da certeza para a confiança, do raciocínio para o assentimento, da coerência lógica para os efeitos discursivos. Poderíamos dizer que os raciocínios são a ponta do iceberg de uma argumentação que, na sua parte mais profunda, é sempre articulação de assuntos em questão. E daí a importância de remontar sempre da conclusão de raciocínios aos assuntos em questão a que esses raciocínios procuram responder. E eu há tempos fiz um esquema que é o seguinte e que tenta mostrar justamente este duplo nível de tematização nas argumentações. Por um lado, uma argumentação articula sempre ou lida sempre com um problema, o argumentador procura responder-lhe
e procura estabelecer uma correlação não arbitrária entre o problema e a resposta. Mas, por outro lado, essa resposta é questionada e está em questão perante outro argumentador. Ora bem, como é que esse argumentador procura articular o problema e trazer uma resposta? Justamente pega através de dois níveis de tematização. Portanto, temos um assunto, esse assunto formula-se em termos de questões. As questões são sempre formas de focalizar a nossa compreensão e de estabelecer uma perspectiva. E, portanto, temos um primeiro nível de tematização, que é a perspectivação dos assuntos. Pôr em perspectiva. E depois de termos a perspectivação assumida, passamos, de facto, aos argumentos, que são apresentados como razões e são desdobrados em raciocínios e que procuram dar a tal resposta. Mas este nível, segundo, de tematização, é já o da fundamentação das respostas e não a perspectivação dos assuntos. E com isto eu justamente quis desenvolver um pouco aquela ideia de que os raciocínios são a ponta do iceberg, porque há sempre uma tematização e uma perspectivação dos assuntos em questão que nós temos de considerar se não quisermos abordar de uma forma parcelar e muito isolada a argumentação. Portanto, a argumentação, de certa maneira, lida com uma complexidade para a qual nós não dispomos, muitas vezes, de recursos suficientes, mas relativamente à qual nós não podemos deixar de ser convocados a nos posicionar. Portanto, mais uma vez também, isto contribui para aquela tal ideia de intermédio, e foi, portanto, espaço intermédio. E foi justamente isso que Aristóteles viu quando assinalou que a função da retórica, e cito, consiste em tratar de questões sobre as quais deliberamos e para as quais não dispomos de artes específicas. E isto perante um auditório incapaz de ver muitas coisas ao mesmo tempo ou de seguir uma longa cadeia de raciocínios. Nós deliberamos sobre as questões que parecem admitir duas possibilidades de solução, já que ninguém delibera sobre as coisas que não podem ter acontecido, nem vir a acontecer, nem ser de maneira diferente, pois nesses casos nada há a fazer. Reparem, eu acho que esta citação é muito instrutiva a vários níveis, porque situa justamente a retórica dirigida a um auditório, diz ele, incapaz de ver muitas coisas ao mesmo tempo. Portanto, lidar com a complexidade. Ou de seguir uma longa cadeia de raciocínios. Mais uma vez, lidar com a complexidade. Por outro lado, para além dessa complexidade, as questões que são abordadas são aquelas que parecem admitir pelo menos duas soluções, o que são tipicamente questões argumentativas e que, portanto, que admitem várias possibilidades. E nós argumentamos nesta dimensão em que, no fundo, não somos capazes de perceber tudo, não somos capazes de raciocinar muito longe e, no entanto, temos de decidir entre duas possibilidades. Bom, ele diz que quando não há isso, não podemos fazer nada, mas podemos perguntar e o que acontece quando podemos fazer alguma coisa? O que é que nós fazemos, no fundo? Basicamente, procuramos o confiável, aquilo que Cícero falava do argumento, não é? E baseamos-nos no já confiado, em topoi de confiabilidade. E é por isso que eu não me tenho cansado de referir que é muito fecunda a definição de Niklas Luhmann, um sociólogo. Ele dá uma definição muito interessante, que é: a confiança é um mecanismo de redução da complexidade. Ou seja, nós precisamos de redutores da complexidade e provavelmente a retórica, enquanto gera confiança, pode ser um mecanismo de redução da complexidade, como aliás há muitos outros mecanismos de redução da complexidade, e eu cito aqui mais uma vez o Richard Rorty, porque também fala num redutor
da complexidade quando diz o seguinte: o que liga as sociedades são vocabulários comuns e esperanças comuns. Os vocabulários são tipicamente parasitas das esperanças, no sentido em que a função principal dos vocabulários é contar histórias sobre resultados futuros que compensem sacrifícios presentes. Bom, mais uma vez, estamos aqui a falar com um campo indeterminado, até porque vem a falar com a esperança, com o futuro e na sua relação com o presente, e portanto, também é uma forma de arquitetar vocabulários que acabem por gerar algum tipo de confiança. E a esperança tem sempre o seu quê de confiança. Para além disso, esta ideia do Rorty e dos vocabulários comuns, de certa maneira, remete para uma ideia também que é fundamental, que é a ideia dos pré-construídos culturais. Ou seja, daqueles adquiridos que funcionam ao nível da prática e que são pré-analíticos. E é por isso que muitas vezes eles são chamados, embora haja uma conotação negativa quando se fala muitas vezes disso, de pré-conceitos. O facto é que esta conotação negativa de preconceito vem do iluminismo, vem da ideia de que nós nos podemos descartar de todos os preconceitos, que é uma ideia muito questionável, porque de facto os preconceitos habitam em nós justamente de um modo prévio, antes que nós possamos levar à esfera conceptual. E era nesse sentido que um filósofo afirmava que chegamos, por assim dizer, demasiado tarde se quisermos saber em que é que devemos acreditar. Isto nitidamente é uma ideia de que o nosso processo analítico chega sempre, de certa maneira, tarde quando se trata de decidir aquilo em que devemos acreditar, porque já somos habitados por algum tipo de preconceito. Entenda-se que nós podemos alterar os nossos preconceitos. Agora, não vivemos desprovidos de preconceitos, porque eles também são absolutamente necessários em termos práticos, que é quando temos de agir e não temos tempo para pensar, e portanto vamos guiados por alguma coisa que achamos que pensamos, e que pensamos, mas ao nível prévio. Bom, em suma, para concluir este ponto, a nossa condição finita e limitada coloca-nos numa condição de tensionalidade que se traduz nessa luta contra o arbitrário, principalmente quando lidamos com o incerto, com o impreciso, com o vago, com o confuso, com o mais ou menos, com o excessivamente complexo. Esse entre o arbitrário e o necessário define, digamos, antes de o pensarmos em termos disciplinares, que disciplina se ocupa com isto, ou de focalizações temáticas, define o campo da argumentação. Este campo também está ligado, pelo que eu já disse anteriormente, à premência da ação e ao termos de optar por caminhos em que temos de jogar com o provável, com o preferível, para organizar o mundo de possíveis com alguma plausibilidade. E, nesse sentido, notou Marc Angenot o seguinte: o provável é inseparável de considerações práticas. Nós temos de nos orientar e agir neste mundo, torná-lo inteligível, não demasiado desconcertante no curso da ação. Não nos podemos dar ao luxo de parar a todo o instante para fundar logicamente todo o caminho do nosso pensamento. E ainda que o conhecimento, segundo os ideais científicos, exija análise e rigor demonstrativos, o facto é que na vida estamos sempre a lidar com, e ainda cito de novo Angenot, com uma zona de conhecimentos onde, no melhor dos casos, sabemos coisas, mas de uma forma vaga e imprecisa. E reparem bem, estamos aqui outra vez com
esta ideia de as noções vagas e confusas. E da mesma maneira que, na primeira citação, estamos perante a importância desse pré-analítico, que é dissonante do tempo da analiticidade, e é importante para se perceber a problemática dos efeitos retóricos e para situar o seu campo. Neste sentido vão também as ideias de Perelman, quando diz, num artigo de 1950, que em vez de ver na polissemia dos termos e na confusão das noções vagas, defeitos ou taras, há que proceder à sua análise, ver como elas são manejadas, investigar a sua dimensão e o seu papel, constatar a sua fecundidade, afirmar mesmo que elas são irredutíveis, no sentido em que a sua análise, por mais longe que possa ser levada, não pode conduzir a uma redução de todo o pensamento a elementos perfeitamente claros. Verificar que as noções que são consideradas como absolutamente claras só o são por um esforço de redução que visa a eliminação de certos equívocos determinados. No artigo de 1978, intitulado justamente O uso e o abuso das noções confusas, Perelman reiterará esta posição, segundo a qual é possível defender o uso das noções confusas, por vezes indispensável, e sublinhará a fecundidade que uma análise dos raciocínios relativos às noções confusas revela, especialmente no campo da filosofia. Por conseguinte, este reconhecimento de uma zona cinzenta do pouco especificado só tem conotação negativa para quem almeja o preto e o branco, o claro, o certo e o distinto. Por outro lado, o seu reconhecimento não a faz desaparecer. E não faz desaparecer a sua funcionalidade, até porque em termos práticos, de exigências práticas, em que estamos ancorados e nos fazem ancorar, temos estas exigências práticas e também temos limites que nos impossibilitam de fazer infinitamente análises e regressões interrogativas. E a este propósito lembro-me de uma passagem de um poeta português, o António Ramos Rosa, que tinha estes versos em que dizia: nunca a pesquisa cessa e todavia há um momento em que não cuidamos, como se nada antes houvesse sido, e é fim sem fim e princípio. E que eu justamente interpreto nisso, por mais que nós digamos que nunca acabamos de saber coisas, há um momento em que assumimos que as coisas são como são, e é como se nada antes houvesse sido, e é fim sem fim e é princípio. Ainda que depois isto possa ser naturalmente desfeito. Bom, se considerarmos a importância deste espaço intermédio, como eu estou a dizer, este espaço habitado pelo impreciso, pelo não certo, então, como sugere Thomas Connelly, um retórico também contemporâneo, talvez tenhamos de ter de descartar a tradição que, diz ele, remonta aos analíticos de Aristóteles, que foi revista por Descartes, radicalizada por Russell e inculcada na cabeça de todos nós. Essa tradição valoriza as reescritas sobre o discurso original, o latente sobre o manifesto, e clama por rigor e elegância matemática acima de tudo. Talvez haja momentos e lugares onde tais coisas são importantes. Mas as pessoas que adotam uma tal visão, quando se trata de inventar, analisar e julgar argumentos, simplesmente não captam, na minha opinião, a coisa. E, de facto, esta é uma frase forte que mostra e que vem assim dizer, no fundo, que a retórica, na opinião deste autor e também na minha, se move justamente nesse espaço intermédio em que este rigor e elegância matemática não existem e a sua não existência não é nenhum defeito, mas remete antes para a nossa própria condição humana. E com isto concluo a apresentação do ponto 1, que chamei Entre o Arbitrário e o Necessário.
Bom, este é então o momento em que vou dar o tal salto do ponto 1 para o ponto 5, deixando pelo caminho o ponto 2, que era a convivencialidade expressiva e os seus limites, e neste ponto 2 eu procurava fazer a distinção, digamos assim, entre o plano do conversacional e o plano do argumentativo ou da argumentação, da interação argumentativa. No ponto 13 ia falar do jogo como situação tensional, propondo não só tomar, explorar a ideia de jogo, como aplicá-la à ideia de racionalidade, falando de jogos de racionalidade e dizendo que a argumentação, no fundo, lida com jogos de racionalidade. Depois iria abordar no ponto 4, então, as características ou duas noções típicas deste terreno intermédio da argumentação, que era o provável e o razoável. E então depois passaria a este ponto para concluir, que no fundo é o retomar das questões iniciais acerca de saber qual é a importância de partir da ideia de incerteza como pano de fundo do ensino da argumentação. De facto, as conclusões que eu aqui vou tirar giram em torno, no fundo, destas ideias que eu retomo aqui, que é porque é que apresentar o campo das práticas argumentativas como algo de intermédio entre o arbitrário e o necessário é importante para o ensino da argumentação. Porque é que apresentar, no fundo, o campo das práticas argumentativas como algo que releva do grosso modo, do aproximado, do impreciso, do mais ou menos, do não especializado, do difuso, do vago. Porque é que é importante realçar tudo isto quando estamos a querer ensinar a argumentação? Em primeiro lugar, eu direi que isso permite deslocar de uma imagem de pensamento como procedimento demonstrativo, de certificação, portanto, resolutivo, para uma imagem de argumentativa e plural de pensamento, onde as questões dos valores e do sentido se colocam na mesa e também a questão dos posicionamentos, ou seja, que caminhos é que foram tomados, a liberdade de escolha e a criação de alternativas. Convocar a incerteza é também importante porque permite convocar uma ponte com a dimensão existencial do argumentar, que eu acho que é fundamental, e que é aquela justamente que está ligada ao dizer quem se é e onde se quer estar. Portanto, algo que joga muito com as identidades e que também abre para uma consistência que está para além das abordagens instrumentais que veem a argumentação como um instrumento de persuasão, como um meio de alcançar qualquer fim, uma ferramenta para o sucesso. Por outro lado, invocar a ideia de incerteza permite desdogmatizar a ideia de transparência analítica nas coisas humanas, perceber o papel das zonas cinzentas e das margens de contingência e, correlativamente, realça a importância da atenção crítica, seja para pessoas expostas à ação do discurso social, aquele que nos circula, que circula e que nos está sempre a interpelar, seja enquanto argumentadores envolvidos numa situação de argumentação concreta. Depois, este convocar, então, da dimensão de incerteza é importante porque permite assinalar o hiato entre a dimensão analítica e a dimensão performativa. Algo que é merecedor de uma reflexão quanto às práticas do ensino da argumentação e que nós vimos logo de entrada naquele texto que serviu de mote a esta exposição. No fundo, é isso que se trata. É o hiato entre a dimensão analítica e a dimensão performativa. Por outro lado, esta dimensão de incerteza não é para nos colocar propriamente num campo sem sentido ou de incerteza total. Não, porque permite tematizar a noção de perspectivismo, a ideia de ponto de vista,
como um horizonte de possibilidades incertas é correto, mas de luta também contra o arbitrário e de tentativa de fazer prevalecer um determinado ponto de vista preferível. Portanto, convocar a ideia de incerteza, de alguma maneira, também está ligada a esta ideia de perspectivismo e à compreensão do próprio ponto, da ideia de ponto de vista. Também permite perceber as limitações da finitude humana, sem propriamente exacerbar as possibilidades de controlo que temos do que quer que seja quando buscamos a racionalidade e o sentido. Nós fazemos esforços de racionalizações, fazemos tentativas de fazer sentido, mas não convém muito exacerbar e colocar num plano não humano, digamos, esta busca que é tão humana. Convocar a incerteza acaba por mostrar que a busca da racionalidade e do sentido também nunca devem ser dissociados entre si, não é? Eu, quando faço raciocínios, não devo isolá-los do sentido ao serviço do qual estes raciocínios estão. Isto é muito importante fazer. E também não devemos dissociar isto da dimensão comunitária ou comunicacional, na qual a questão do assentimento acaba por ganhar muita importância, porque é uma relação de comunicação. Convocar a incerteza é importante porque é uma forma de mostrar o campo da argumentação como um espaço simultaneamente de liberdade e criatividade, de constrangimento e de desafios e apostas. É um campo de mobilidade ativa e a ideia de jogo é bem interessante para o tematizar e de jogos de racionalidade. É um campo de responsabilidade para consigo mesmo e para com os outros e é também um campo suscetível de diferentes apropriações no plano das atitudes. O Wayne Brockreed, num texto, fala na atitude do manipulador, do sedutor e do amante. Michel Mayer fala, por exemplo, da retórica branca, aquela que põe as questões em cima da mesa, e da retórica negra, aquela que varre as questões para baixo do tapete. Ou seja, há muitas formas de nos apropriarmos deste espaço e desta maneira de discorrer. Por outro lado, convocar a ideia de incerteza também é importante porque, de certa maneira, nos permite refletir nas limitações que as avaliações das argumentações feitas a partir de uma teoria do argumento apresentam. Quando eu falo em avaliações feitas a partir de uma teoria do argumento, é este esquema de primeiro define-se o que é um argumento, premissas, conclusão. Pronto, depois com mais nuances em cima disto. Depois vamos para um texto e vamos ver onde estão premissas e onde estão conclusão. Depois vamos ver a estrutura desse raciocínio e vamos procurar avaliar esse raciocínio que passamos então a chamar argumento. Poderá ser um exercício útil para outros fins, mas não para perceber as dinâmicas da argumentação. É que há que perceber que nós usamos muitas vezes argumentos sem estarmos propriamente numa situação de argumentar, de argumentação, e também aquilo que se considera argumento e que nos permite identificar argumento é muito variável e é muito redutor a termos uma maneira destas para pensar o que seja argumento. Mas continuando, direi que convocar a incerteza é importante porque permite acolher o ensinamento de que quando entramos nos universos da argumentação, a primeira grande dificuldade, de facto, é a dificuldade de nos posicionarmos, dispondo-nos a submeter ao testes contra discursos que nos possam confrontar. É fácil ter, de certa maneira, opiniões, mas ter um posicionamento que está a ser desafiado e que está a ser confrontado e que nós nos expomos a ser confrontado, aí as coisas já são um bocadinho diferentes. Porque permite também encarar os argumentadores como pessoas que precisam de ousar pensar. O autor do texto inicial, do mote, dizia o seguinte, numa passagem que lá estava: a incerteza não é apenas o primeiro plano da pedagogia, mas a única apropriada para a emancipação da mente humana.
ou seja, para esta capacidade de se libertar, enfim, das falas ventrílocas e começar a pensar o mais possível por si próprio, este ousa pensar. E, portanto, não ficar num estado de aposicionamento ou limitar-se a exercícios analíticos. Mais uma vez, é a questão de ser muito bom a fazer exercícios analíticos, mas depois falhar na performance. Pode acontecer. E, portanto, é bom perceber como é que os exercícios analíticos podem potenciar a performance. Convocar a incerteza como dimensão transversal, digamos, do campo da argumentação é também importante, porque permite perceber que no lidar argumentativo a questão central é de saber se, por um lado, é melhor remetermos ao silêncio e assumir a ignorância ou pronunciar. Bom, porque muitas vezes não temos sequer conhecimento suficiente para avançar com um posicionamento fundamentado. Mas temos, então aquilo que temos de ver é se concordamos ou se discordamos. E se discordarmos, temos de nos sentir aptos e com coragem para tematizar a divergência como um assunto em questão, o que é algo diferente de dizer simplesmente sim ou não, concordo ou não concordo. Em suma, o posicionamento aqui exposto, dando ênfase àquelas escalas variáveis do mais ou menos, ou seja, toda esta gama intermédia que permite evitar o recurso a extremos e ao pensamento fechado em dicotomias, tem como seu polo antagonista o perigo dos dogmatismos absolutistas, ou seja, dos fundamentalismos. Com esta exposição não procuramos uma desmultiplicação de critérios, dizer que todas as perspectivas são possíveis, o que às vezes leva a criar a ideia de que se tudo é possível, no fundo tudo é equivalente e indiferente. Não, eu acho que se tem de decidir com critério, e este critério remete também para a coexistência com os outros, com as mediações dialógicas, com a exposição das diferenças, com a acomodação dessas diferenças através de formas construtivas como a negociação, isto é, dando espaço à alteridade, à divergência, o que implica, obviamente, aquilo que é a que eu chamo uma audição inclusiva. E sobre isto, Macau e Marty falaram justamente de três itens da audição. A audição de conteúdo, destinada a organizar a informação, a audição empática, que ajuda a estabelecer laços de compreensão entre os comunicadores, e depois a audição crítica, que tem a ver com a discutibilidade dos pontos de vista. Portanto, nesta visão que eu aqui passei, está implicada a ideia de que a conflitualidade é constitutiva do humano. E também a recusa de idealizar uma sociedade sem tensões, discriminações, segregações, desigualdades e outras injustiças. Mas nele está também incluída a ideia de que é fundamental inventar os meios para articular os planos formais e pragmáticos, através do qual nós procuramos dar ordem ao mundo, aferir sentido das suas metamorfoses e combater o arbitrário e o autoritarismo. Portanto, eu não creio que possamos dizer que podemos erradicar a conflitualidade, mas estamos permanentemente a querer encontrar melhores soluções para a evitar e para evitar que ela degenere em alguma coisa que ponha em causa a paz da nossa coexistência. Tratou-se, finalmente, de apresentar um pano de fundo que realce com a maior proximidade possível a argumentação e práticas significativas para a vida, nas quais, de um modo complexo, se jogam as nossas identidades. E vou mesmo concluir agora citando três autores, o primeiro Donald Bryant, o segundo Maurice Nathanson e o terceiro Marc Angenot, sobre a retórica e a argumentação. E todos eles são textos que estão nesta linha. O primeiro, de Donald Bryant, diz ele diz que a retórica opera nas áreas do contingente. E também afirma o seguinte: a retórica existe
porque o mundo de certeza não é um mundo das coisas humanas. Existe porque o mundo das coisas humanas é um mundo onde deve haver uma alternativa ao conhecimento certo, por um lado, e ao puro acaso ou capricho, por outro. A alternativa é a opinião informada, a mais próxima do conhecimento que as circunstâncias da decisão em qualquer caso permitam. A arte, ciência ou método de que se trata é a retórica. A retórica é, por conseguinte, o método, a estratégia, o órgão dos princípios para decidir da melhor forma sobre questões indecidíveis, para chegar a soluções para problemas insolúveis, para instituir métodos naquelas zonas de atividade humana em que nenhum método é inerente ao objeto total de decisão. E eu penso que é uma passagem muito consonante com o espírito de tudo aquilo que eu fui dizendo, em que diz que o mundo da certeza não é o mundo humano, em que temos de ter sempre uma alternativa, mas que essa alternativa não remeta para o arbitrário, que temos de lidar com questões indecidíveis, com problemas insolúveis e nessas situações em que não há nenhuma metodologia própria para isso, então nós temos esse recurso à retórica. É esse o seu espaço. E, portanto, não é propriamente um método, mas é um recurso para lidar com o incerto. A segunda citação, que é breve, que é do Maurice Natanson, é uma citação um pouco, talvez, enigmática, que diz o seguinte: a argumentação implica a constituição do mundo total, do qual a formação de argumentos não é senão a parte superficial. E é curioso porque ele nitidamente aqui engloba os produtos argumentativos, digamos assim, como algo de mais fundo que tem a ver com a nossa própria existência. E, portanto, eu trouxe aqui para dar esta dimensão, também este cunho existencial ao argumentar. E, de facto, podemos ver a retórica como uma espécie de labirinto onde o humano se procura a si mesmo. Ou seja, quando pensamos em retórica, podemos enfatizar este foco antropológico e interrogativo. No fundo, dois planos que se unem muito no filosófico. E, de facto, como a Marc Angenot observou, e cito, assim abordada, a retórica não é um compêndio de técnicas heterogéneas provenientes de uma tradição secular, ela tende a tornar-se a emanação de uma antropologia, de uma maneira de conceber a natureza humana, colocando no coração desta a discussão e o discurso argumentado. Em suma, ela aparece, assim formulava recentemente Coppersmith no seu Homo Rhetoricus, como uma antropologia antes do seu tempo. E eu aqui destaco, de facto, esta ideia desta ligação com a busca da natureza humana e uma busca que coloca no seu coração a discussão e o discurso argumentado. E justamente porquê? Porque esta busca está sempre ligada a esta dimensão de incerteza que procuramos combater, mas que, no entanto, nunca conseguimos descartar. E, por isso, a tese que desenvolvi aqui foi de que este pano de fundo da ideia de incerteza é fundamental quando nós estamos a procurar ensinar argumentação. Obrigado pela vossa atenção.